Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tão chamada reserva de emergência. O que significa essa reserva de emergência? É um fundo, é um dinheiro que você deixa reservado para eventualidades que pode acontecer. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, eu costumo falar que ela é reserva de emergência barra reserva também de oportunidade. Por quê? A reserva de emergência, quando a gente imagina, falando sobre investimento, a gente tem que iniciar, antes de iniciar os investimentos, basicamente você tem que montar primeiro sua reserva de emergência. Essa reserva de emergência consiste o quê? Vou colocar assim um exemplo muito mais fácil da gente identificar. Digamos que o seu custo de vida, digamos que o seu custo de vida é de R$ 1.000 por mês. Vou colocar R$ 1.000 assim, a conta bem fácil fechada para ficar mais fácil o raciocínio. R$ 1.000 por mês. Geralmente, reserva de emergência para quem é trabalhador CLT, você ganha todo o seu salário ali todo mês, quem é CLT, geralmente é interessante você deixar uma reserva de emergência assim, pelo menos de 3 a 6 meses, do seu custo mensal, do seu custo de vida, para você sobreviver durante aquele mês ali. Então, se você tem o seu custo de vida mensal de R$ 1.000, então você tem que ter 6 meses, R$ 6.000. Ou tem gente que prefere deixar uma reserva de emergência de aproximadamente um ano, então R$ 12.000. Ou geralmente quem é inclusive autônomo, trabalha por conta própria, ou seja, você não é CLT, carteira assinada, se você trabalha por conta própria e possivelmente acontece algum tipo de imprevisto muito grande na sua vida que você fica relativamente um tempo muito maior sem trabalhar, sem produzir, sem ter dinheiro gerando ali, caindo nessa conta, então essa reserva de emergência ela tem que ser um pouquinho maior, tá? Tem gente que coloca aí de 1 ano e meio, 2 anos, de reserva de emergência, ou seja, é uma reserva que ela tem que ter como se fosse assegurada para você, é como se fosse basicamente quase como se fosse uma espécie de seguro-desemprego, Só que é um seguro-desemprego, digamos assim, que você foi montando no decorrer dos meses ali com o seu próprio suor do seu trabalho, tá? Então, reserva de emergência é para aquelas situações, Teve que ir no médico com urgência, teve que pagar uma consulta, A geladeira quebrou, o micro-ondas, a máquina de lavar, deu problema no carro, deu problema na bike. Então, você tem um dinheiro ali reservado. Aconteceu até uma situação aqui nessa semana comigo, porque eu faço renda extra de delivery aqui no meu bairro. Então, eu tive que colocar minha bicicleta, minha bike, que eu tenho uma bike mais específica, de marcha e tudo, coloquei ela na manutenção e ela fica relativamente um determinado tempo na manutenção, então teve que ficar assim mais ou menos uns 5 dias na manutenção. Então eu tive que ficar rodando com uma bike bem antiga que eu tenho aqui, que fica aqui na garagem do prédio. Então essa bike eu fiquei rodando com ela, que é uma bike sem marcha, enfim, fiquei rodando com ela nesses dias, enquanto que a outra estava na manutenção. Aí durante aí a manutenção, o rapaz lá da loja foi me passando os orçamentos, que tinha que trocar de peça da bike. Então essa bike ela foi aumentando o custo dela de manutenção. Então era R$ 120 a manutenção simples, depois teve que trocar uma peça, subiu para 200 e pouco, depois identificaram lá que teve outras peças que teve que trocar, ou seja, foi para 500 e tanto, 540 e poucos reais, Então, aí como eu paguei à vista, então paguei no Pix à vista, então essas 540 baixou para 520. Ou seja, eu tinha um dinheiro na reserva de emergência que eu não precisei utilizar o cartão de crédito, eu não utilizei pegar algum dinheiro de limite especial do banco, O limite que eu tenho lá no banco é um limite que praticamente ele é zero, eu não utilizo o limite de banco justamente para não pagar juros nenhum. Minto, às vezes acontece situações que eu utilizo o limite hoje rapidamente ali do banco e depois hoje mesmo eu já reponho, então eu não chego a pagar juros nenhum.
né? Então, a reserva de emergência, ela tem uma tendência de sempre suprir aquela necessidade imediata para você não precisar recorrer a outros meios de você pagar algum juro, né? Algum tipo de pendência depois, né? Então, o nome já diz reserva de emergência. A minha reserva de emergência, como é uma reserva um pouco mais, né? Que eu sempre deixo ela bem robusta, né? Então, geralmente eu costumo deixar ela como reserva de emergência barra reserva de oportunidade, porque quando eu vejo lá as ações, fundo imobiliário, quando eles deem uma queda, que é uma oportunidade interessante de você ir lá e comprar ações do fundo imobiliário, ou, né, complementar um pouco mais lá na renda fixa, né? Então, geralmente eu pego um pouquinho dessa reserva de emergência, barra reserva de oportunidade, vou aproveito ali as promoções da Bolsa de Valores, aí eu vou lá e compro ativos ali que estão descontados, estão muito baratos, né? É igual quando tem promoção de calçado, tem promoção de loja de roupa, a gente corre para as promoções, né? Para aproveitar a oportunidade. Então eu utilizo essa reserva de emergência barra reserva de oportunidade. Onde eu devo, Juscelio, colocar a minha reserva de emergência? A reserva de emergência você pode colocar em um local, tá, gente, que seja muito mais rápido a liquidez. Rapidamente você tem acesso a essa reserva, né? Essa reserva de emergência ela pode ser colocada no CDB, né? Certificado de Depósito Bancário significa CDB, tá? CDB de qual banco, professor? De qualquer banco, tá? De qualquer banco. Então, desde quando seja um CDB que rende no mínimo, não pode ser mínimo do que isso, tá? Pelo menos 100% do CDI, tá? Então, pelo menos 100% do CDI, né? O mínimo 100% do CDI, você deixa a sua reserva ali, né? Seu dinheiro ali reservado, e todo mês ali você vai complementando, você vai enchendo, você vai completando sua reserva de emergência. Ou, né, você pode colocar também sua reserva de emergência lá no Tesouro Selic, né? Então, geralmente quando você tem bancos digitais, você tem uma conta em banco digital ou você tem uma conta em uma corretora, né, que só faz a ponte de você com as instituições, né, a Bolsa de Valores inclusive, lá no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, você pode colocar também a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, né? Existe em média lá no Tesouro Selic dois tipos de Tesouro Selic. Eu acho que, se não me falha a memória, eu não sei se tem o Tesouro Selic 2029 ou 2028 e 2030 ou 2035, alguma coisa assim. Então, o Tesouro Selic lá, você coloca a sua reserva de emergência no Tesouro Selic o mais longo que tiver lá. Geralmente eles colocam só dois Tesouro Selic lá no Tesouro Direto. Geralmente lá no Tesouro Selic, o que acontece? Você não tem uma liquidez diária, ou seja, você não tem acesso àquele dinheiro rápido, imediatamente, né? Por quê? Porque o Tesouro Selic, lá no Tesouro Direto, ele tem um determinado tempo específico do dia que você pode resgatar ele. Se você só for solicitar o resgate lá no Tesouro Selic para a sua reserva de emergência, lá no Tesouro Selic, resgatar hoje, vou pedir o resgate de hoje antes de meio-dia, né? Ainda na parte da manhã. Ele ainda vai cair na sua conta hoje, no decorrer do dia, à tarde, tá? Até no final do dia ele vai cair na sua conta. Se você pedir o resgate após o meio-dia, né? Geralmente esse seu dinheiro resgatado ele só vai cair na sua conta, né? No dia seguinte, tá? No tardar ainda pela parte ainda da manhã no dia seguinte. Então, o Tesouro Selic ele é interessante porque o Tesouro Nacional é a instituição mais segura que nós temos aqui no país, né? Porque é o título do Tesouro Direto. É o título que a gente tem mais segurança, né? Por exemplo, se o Tesouro Nacional quebrar, gente, o Brasil todo está quebrado, né? Todos os bancos, todas as financeiras já faliram, tá? Então, Tesouro Nacional é a instituição mais robusta, é a que dá mais segurança que nós temos aqui no Brasil, tá? Mas só que ele tem essa questão que você não tem o dinheiro caindo imediatamente, ele não liquida imediatamente esse dinheiro, ele não vai para sua conta imediato. Aconteceu a situação agora que eu tenho que pagar agora uma conta, tá? Então, no Tesouro Selic você não tem essa capacidade de resgatar ele imediatamente, cair rapidamente na sua conta. Já no CDB do banco, tá?
bancos digitais ali, ou num bancão normal, que você tem ali o seu CDB ali como sua reserva de emergência, você pode resgatar ele e ele cair imediatamente na sua conta, tá? Então ele liquida rapidamente. Pode ser qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, você pediu o resgate lá, vou pedir o resgate lá de R$ 500. R$ 500 imediatamente vai cair na sua conta, tá? Então você pode optar, ou você colocar sua reserva de emergência, né, num CDB de liquidez diária, tá? De liquidez diária, tem que ser imediato, que rende no mínimo 100% do CDI, ou você pode montar sua reserva de emergência colocando ela lá, né, no Tesouro Selic, tá? Que você pode fazer essa modalidade também, tá? Que você já tem um alto grau de segurança maior, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem que ter sempre um dinheiro avulso reservado. A gente sempre prioriza primeiro a reserva de emergência para montar primeiro antes de você começar investimento. Mas você pode fazer também, claro, né? Às vezes você não quer ter aquela sensação de esperar tanto tempo assim para montar sua reserva de emergência para depois você começar a investir. Você pode fazer o seguinte, você pode dar prioridade inicialmente fazer a sua reserva de emergência, montando sua reserva de emergência aos poucos e depois você vai, né? Paralelamente você vai fazendo o quê? Você vai fazendo um investimento ali na renda fixa, na renda variável, você vai investindo ali aos poucos um pouquinho, só para você ter aquela sensação já do início dos investimentos, mesmo investindo um pouquinho, tá? Agora, para a reserva de emergência, você tem que dar uma prioridade principalmente para ela, porque pensa numa situação, tá, galera? Que quando você começa a investir, os imprevistos sempre irão acontecer. Sempre vai acontecer alguma coisinha que você vai precisar daquele dinheiro imediato. Reserva de emergência, tá, gente? Você não deixa em poupança, tá? Poupança é segura? É segura. Mas poupança é o pior investimento que tem, porque ele não rende quase nada, tá? As outras formas de rendimento, sua reserva de emergência sempre, ele está lá paradinho para emergência, mas ele sempre está rendendo um pouquinho. A prioridade da reserva de emergência é para emergência, tá, gente? Não é para investimento, tá? Não é para investimento. Investimento existe outros meios para você ganhar o dinheiro um pouquinho mais rápido. Você montar o seu patrimônio aos poucos no decorrer do tempo, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.